vamos enfrentar então os mitos aí da Idade Média. Idade Média, o principal mito já é o inicial, né? O chavão, Idade das Trevas, né? Sim. Que argumentos nós poderemos ter contra esse chavão criado pelos iluministas? Bom, de fato, né? Esse é um mito talvez o mais forte que há contra a Idade Média, né? Que é a Idade das Trevas, né? Ou no inglês Dark Age. E na verdade existem muitas explicações, muitos fatores que mostram que a Idade Média não foi a Idade das Trevas, né? Acho que ao longo do podcast, quem sabe a gente desdobre tudo. Mas em um primeiro momento, né? A gente precisa fazer uma contextualização histórica, né? Quer dizer, de onde é que surgiu esse termo Idade Média? De onde é que surgiu esse termo Idade das Trevas, né? E quando a gente começa a investigar a origem dos termos, logo aí a gente já vê que muita coisa não faz sentido, né? O primeiro a sugerir algo nesse sentido foi Francesco Petrarca, né? Que foi um renascentista, aí, um expoente do Renascimento, né? Da passagem aí do 400 para o 500. E o seu épico poema África, que ele fala da Segunda Guerra Púnica, né? Então lá ele menciona justamente esta idade, este tempo que está entre o que ele vivia e a Idade Antiga, a Era Clássica, a Era de Ouro da Grécia, da Roma Antiga, né? E ele fala justamente que, mesmo assim, havia gênios em meio a um século obscuro. Então, essa séculum obscurum, inclusive em latim, é a primeira menção que há que sugere a Idade Média enquanto sendo algo obscuro, né? Todavia, analisando a obra de Petrarca, a gente vê que ele não tinha necessariamente assim, uma oposição ao período. Talvez um leve desdém, mas não chegava a ser uma oposição, né? E, bom, mais tarde, então, já no século XV, né, alguns autores italianos começam a descrever o período como sendo a idade intermediária, a idade do meio, né? Então, isso começou ali com os renascentistas, né? Agora, eu vejo nisso aí uma influência das visões do Joaquim de Fiori nisso daí. Você compartilha dessa visão também? Sim, com certeza, né? É uma espécie de romantismo, inclusive, né? Porque para o Joaquim de Fiori tinha 3 idades, né? Então eu tinha idade antiga, supostamente de ouro, de Grécia e Roma. Aí vem uma idade central, que é a Idade Média. Sim. Seria uma idade mais das trevas. Aí depois do Renascimento, que lutava por um novo mundo, viria a idade terminal, que seria a terceira idade do Joaquim de Fiori. Sim. Querendo ou não, essa visão teleológica do Joaquim de Fiori, heterodoxa, né? De fato, ela ajudou também a fazer força sobre esse mito, né? Começou também a propagar essa ideia, né, no nível cultural. Mas o que realmente desandou, o que realmente fez com que tudo acabasse assim, né, com essa conotação pejorativa da Idade Média, né, como sendo uma suposta Idade das Trevas, na verdade foi um pastor escocês chamado Gilbert Burnet. Apesar de ser escocês, né, ele tinha suas atividades religiosas na Inglaterra, né? Ele era inclusive consultor dos reis ingleses, né? E ele escreveu um conjunto de obras, se eu não me engano são 16 volumes, que é a história da reforma na Inglaterra, né? Então, na verdade, a gente tem um dedo protestante aí também, né? Para a formação dessa ideia de que a Idade Média seria uma Idade das Trevas, né? Gilbert Burnet, de fato, quando vai escrever esses livros, ele menciona que é um período obscuro, ele usa mesmo o termo Dark Age e no contexto pejorativo. Não ele mais usou como porque o Petrarca usou? Ele se baseou no Petrarca mesmo? Sim, ele se baseou na obra de todos os renascentistas, inclusive, né? Aliás, o próprio protestantismo tem muitos princípios, muitas bases no Renascimento, né? Mas ele vai além, né? Ele, de fato, ele acaba colocando assim como um termo pejorativo. Ele foi muito influenciado na época por um evento que aconteceu na Inglaterra, o Popish Plot, que é a conspiração do papado, né? Que, na verdade, não passou de um boato, né, de que os católicos tinham uma grande conspiração para matar o rei da Inglaterra, que era protestante, né? E, embora ele não tenha sido um adepto radical desse movimento, né, esse frenesi gerado na Inglaterra influenciou muito, né? Aliás, todas as produções culturais inglesas do final do século XVII, começo de XVIII, né? E Gilbert Burnet não escapou disso. E aí ele vai fazer força sobre esse termo, né? E depois os iluministas, claro, né? Voltaire e tantos outros, né?
que viam na Idade Média como um período obscuro de atraso, como se não houvesse nenhum tipo de desenvolvimento, né? E todos esses mitos, né? Depois também século XIX, né? Nós tivemos aí outras obras que acabaram atrapalhando bastante a historiografia, né? E 1800... Mas no século XIX teve também um movimento romântico de visão medieval, né? Que mais atrapalha que ajuda. Sim. Que imaginou o cavaleiro ideal, né? Construído castelos idealizados como aquele lá do sul da Alemanha, Neuschwanstein, né? Isso. No tempo do Luís da Baviera e tal, né? Também teve, além da crítica, né, liberal, marxista, também teve um movimento romântico. Verdade. Meio místico, esotérico também, né? Sim, verdade. O movimento romântico aí ligado, né, a essa... Era uma tentativa de restaurar uma Idade Média dourada, né? Isso. Lembro que o professor Fedeli falava muito sobre a lenda dourada, né? Depois nós vamos discutir, vai ser o último ponto, que a lenda cor-de-rosa da Idade Média também atrapalha demais também. Sim. Vai ser o último ponto. Digamos que é o erro oposto, né? É o erro oposto. A gente vê de um lado, né, do espectro Dark Age, e de outro lado a lenda rosa ou dourada, né? Que é a Idade Média como também tendo sido paradisíaca, né? O novo jardim do Éden. Não teve defeito. E não é isso que eu defendo, né? Que o canal Medieval defende e que qualquer historiador de bom senso também defende, né? Com certeza, né? Inclusive, no Renascimento, você deve lembrar o nome, porque me fugiu o nome gótico também foi pejorativo. Isso, exato. E quem que deu o nome gótico pejorativo? Me fugiu o nome. Inclusive, ele gerou uma campanha contra as catedrais góticas. Elas passaram a ser mal vistas no Renascimento. Curiosamente, quem reverteu isso em parte foi o Goethe, né? Sim, curiosamente. Curiosamente. Pessoa que não tem nada a ver com... infelizmente me escapa o nome também, mas de fato... Ele usou o nome gótico no sentido depreciativo, né? Sim. Mas o nome gótico, que significa na origem God, Deus, na realidade não é pejorativo de fato. Sim. Ele acabou... Sim, que seria no caso a idade dos godos, né? Dos godos, mas os exatamente. próprios godos ou góticos, né? Vem do termo Deus divino. E então, até para criticar a Idade Média, eles foram infelizes. Sim. Não, muito bom. Então, é isso. Então, nós vemos que foi uma periodização. Dizer Idade Média foi uma crítica de renascentistas e iluministas para criticar uma idade que eles não concordavam, uma época que eles não concordavam, porque eles pensavam princípios opostos, né? Agora, que argumentos nós podemos dar positivamente? Dizer, olha, não foi das trevas por causa disso, disso e disso. Bom, primeiro pelo fato de que a Idade Média foi um período de reconstrução civilizacional. Qualquer historiador honesto, bem intencionado, sabe disso. É verdade que no início da Idade Média, ali pelos idos de 476 d.C., né, é verdade que nós tivemos um colapso civilizacional, mas isso não foi no mundo inteiro. Isso foi especificamente na Europa Ocidental, por conta da queda do Império Romano, né? Aliás, isso é uma coisa importante de dizer também, né? Idade Média, antes de mais nada, ela é um conceito historiográfico, né? E que foi usado para designar esse período, né? Os católicos, os cristãos, eles contavam os anos a partir de Nosso Senhor Jesus Cristo e pronto. Ano 100, ano Domini 100, 200, 300 e acabou, né? Agora, essa preocupação em formar uma grande era e entender veio a partir dos renascentistas. E até por isso que nós temos várias propostas de anos para o início e para o final da Idade Média, né? Por exemplo, em algumas apostilas francesas a gente encontra lá a passagem dos bárbaros pelo Reno, até antes da queda do Império Romano. Outros não, acredito que foi o começo ali na queda do Império Romano. E mesma coisa o final, né? Eu lembro que o professor Orlando Fedeli falava muito do ano de 1303, com o atentado de Anagni, de fato muito simbólico, né? Dá para dizer que a Idade Média católica talvez terminou ali, né? Mas outros consideram 1453 como uma data de término para a Idade Média, o que faz certo sentido, a queda de Constantinopla. E outros ainda, eu sei que na Espanha e acho que na Polônia, né, nós temos muitos livros que consideram 1492 como fim, por conta da descoberta das Américas, que também faz certo sentido, a descoberta de todo um mundo novo, né? Que vai modificar bastante, né, as relações internas ali da Europa, né? Então, na verdade, o que a gente tem que entender aqui é um conceito, que a gente aplica a um tempo e a um período, né? É um conceito criado por europeus para designar a Europa e europeus em um determinado período histórico. Então, algumas pessoas vêm lá no meu canal, professor,
Ele vem falar que, justamente, eu faço um trabalho muito eurocêntrico. Né? Isso é uma crítica muito comum. Ora, isso, na verdade, a frase é redundante, né? Idade Média e você é eurocêntrico. Mas a Idade Média é um conceito europeu para europeus, né? Então, isso tem que ficar bem claro aí para o pessoal. Agora, claro, além desse período de reconstrução civilizacional, é o momento onde, de fato, a Igreja Católica organiza as escolas abaciais, as escolas das catedrais. É um momento também onde surgem as universidades, né, os hospitais e tantas outras invenções que até podemos falar mais para frente, invenções e inovações no campo da ciência, da tecnologia também. Né? Então, muito do que nós somos hoje em termos de cultura remete aos tempos do medievo, são muitos os avanços do medievo. A Revolução Agrícola Medieval. Esse é um ponto muito bom do seu canal. Pouca gente comenta da Revolução Agrícola. Começou no ano 1000, né, mais ou menos. Uhum. É aquele ponto lá, você está de parabéns. Você levantou um ponto que é muito pouco abordado. Sim. De fato, houve todo um contexto ali muito interessante, né? Providencial, digamos, porque em 950 vai iniciar o assim chamado período quente medieval. As temperaturas aumentam, né? E ao contrário do que muitos dizem, inclusive isso é benéfico para a agricultura e não o contrário. Isso acontece por conta de uma alteração nas correntes termoalinas no Oceano Atlântico, né? É uma questão que envolve a pressão, né? E também a salinidade do mar. Isso vai afetar as temperaturas. Eu achei que era em relação ao ciclo solar ou não. O ciclo solar, não necessariamente. Talvez tenha alguma... Sabe-se que o ciclo nodal lunar tem a ver... tem esses ciclos, né, de 18,6 anos, mas esse não. Essa é uma questão de uma alteração da corrente termoalina mesmo. E isso vai favorecer, é claro, a agricultura. Mas alguém tem que plantar. Então, não é só o clima, não é só um fenômeno ambiental, não. Os medievais lá arregaçando as mangas e trabalhando, né, tendo inovações. Os monges cistercienses ajudando muito nesse processo, né, porque eles começaram a trabalhar com forja de ferramentas em seus mosteiros, especialmente na Inglaterra, drenagem de pântanos, né, aumentar as áreas de cultivo. Logo depois veio a charrua, ou o arado pesado, né, com tantas inovações. E isso vai fazer com que haja uma abundância, de fato, de alimentos no campo. E até muitas pessoas acabam não tendo com que trabalhar, né? Porque poucas pessoas conseguem agora produzir mais alimento do que outrora. Então, algumas pessoas ficam um tanto quanto ociosas. Então, o que elas vão fazer? Por acaso, elas vão para a cidade. Então, aí tem um pontapé inicial também do renascimento comercial e urbano, né? Então, se isso foi possível no nosso legado da cultura ocidental, né, da civilização ocidental, isso é graças à Idade Média, à ação da Igreja, desses medievais, né, valentes trabalhadores aí, que fizeram essa reforma agrícola, de fato, né, ao lado de tantos outros fatores, também as guildas, né, tantas coisas assim. Então, acho que é isso, né? As universidades também não podem deixar de ser citadas, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.